Fala, meus queridos, hoje eu venho com Novidade nova, essa é muito fácil. Hoje eu quero trazer esta linda HQ aqui pra vocês, ó. Os Sacrificados do Rick Remender. A gente vai dar um start sobre essa história e eu quero estar trazendo vários trechos dessa história pra gente conversar, pra gente entender tudo do começo ao fim desse primeiro volume de Os Sacrificados do Rick Remender, né? E antes de tudo, também agradecer ao Rafa Pontes, que é, vamos dizer assim, o financiador dessa história para este canal que vos fala, tá? Eu já trouxe aqui no vídeo de recebidos e também já falei lá no meu Instagram sobre as contribuições do Rafa Pontes aqui para o canal e em outros vídeos também, né? O próprio vídeo da Mulher Maravilha é muito graças ao Rafa Pontes, tá? Então, pô, obrigado mais uma vez, Rafa Pontes, e finalmente vamos estar trazendo Os Sacrificados. Esse cara, o Rick Remender, ele é foda, viado. Ele é foda, viado. Pra você que não sabe, o Rick Remender, ele já esteve envolvido aí em X-Men, Justiceiro. Ele é o cara por trás do Deadly Class, né? Deadly Class que eu gostei pra caramba. Infelizmente, não alcançou um grande público, mas o cara é bom, viado. O cara é bom. Os Setes da Eternidade é um HQ aí também, meio Lost Media. E tem outras que ele participa também que é meio esquecidinha, tá? Mas vamos falar sobre tudo isso e muito mais depois da vinheta e do nosso querido Jabá, tá certo? Te espero lá no vídeo. Até logo! Calma, antes de tudo, obviamente, eu tenho que convidar vocês a conhecer a Cameware, tá? A Cameware é uma loja de roupas aí, estamparias, virtual. Você vai lá, pega a sua encomendazinha bonitinha, alinha o seu guarda-roupa com o seu gosto pela cultura pop. Só maravilhas. Vai estar pipocando aí um QR Code na sua tela. Se você entrar por esse QR Code ou pelo link que estará nessa descrição do vídeo, você vai cair na loja da Terra 3 lá na Cameware, tá certo? Aí você pode se servir à vontade e não se detém apenas aos produtos da Terra 3 que estão lá na Cameware, tá? A loja tem uma infinidade de coisas maravilhosas para você consumir aí, para você celebrar e se divertir, tá certo? E outra celebração também é que se você usar o cupom Terra3, você vai ganhar 5% de desconto em toda a loja. Não perde essa oportunidade. Vai lá, usa o cupom Terra3 e para de andar pelado na rua. Vamos lá, vamos para as nossas considerações, né? Eu vou ler aqui a primeira edição desse volume e situar vocês na história, né? Colocar vocês dentro do contexto da história. Primeiro, o elefante na sala. Eu continuo odiando a lombada quadrada, isso pra todas, não tem como, cara, é muito desgraçado isso aqui não dá. Mas eu entendo que não poderia ser de forma diferente, já que a gente tem aqui capa dura de altíssima qualidade a parada, tá? Altíssima qualidade, o negócio é lindo. A gente tem vários relevinhos assim, ó, bonitinho, cara, olha que coisa lindinha, tá ligado? A capa também é animal. Tá ligado? A capa é animal, viado. Isso aqui foi uma das coisas que me chamou a atenção logo de cara, essa capa. Tá ligado? E vamos dizer assim, a capa traseira, ela também evoca vários sentimentos muito legais e que já nesse primeira edição, né? Eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Já nessa primeira edição a gente já vai entender essa capa traseira aqui. Isso é muito legal porque já conecta você, ó, com a história rapidinho. E aqui a gente tem o resumo dessa história, né? Para situar a gente. O amanhã é um paraíso harmonioso graças a 5 famílias que tornam tudo perfeito. Pelo preço de uma criança por lá. Agora, com a hora do tributo chegando, um filho excluído e uma filha abastada,
Ele com a tarefa de dar tudo por uma família que nunca o amou e ela decidida a destruir uma utopia. Precisam se unir para pôr fim ao reinado artificialmente prolongado e antinatural de uma egoísta geração. Então a gente já tem aqui o spoiler de uma história que vai tratar sobre essa realidade forjada, antinatural, artificial, né? Cheia de sacrifícios podres, mas por um bem maior, né? Por um bem maior. A gente vê isso muito, né? Eu não queria entrar nesse ponto, mas é inevitável. A gente vê isso muito na política, né? Não, que fulano ele precisa fazer isso, senão ele não vai vencer. Ele precisa descer o nível, ele precisa se sujar, né? E a gente precisa se sujar junto com ele, a gente precisa passar pano, a gente precisa fazer vista grossa, tá ligado? Isso é a realidade, principalmente do brasileiro, é a realidade. Então já é uma história que conversa logo de cara com a tua realidade, cara. Já é uma história que conversa logo de cara, tá? E aí entramos nessa maravilhosa história, já com essa arte espantosa, tá? Olha que coisa maravilhosa, mano. Que coisa maravilhosa, mano. Olha isso. E essa mina aqui, o design dessa mina, eu achei fantástico, tá? Achei fantástico. E aqui a gente tem a família, que logo a gente vai conhecer, né? Começa com uma casa à noite. Eles estão fazendo uma refeição, tá ligado? A gente tem meio que imagens do celeiro de fora da casa e vai aos poucos entrando para a casa, né? Nesse primeiro momento você pensa que é só um enquadramento normal, mas a genialidade vem depois, né? Estão eles todos à mesa, estão meio que proferindo discursos até religiosos, né? Há meio que uma paráfrase de discursos bíblicos, quando ele fala, olha, não há mal que nos ameace, tentação que nos atraia. Parece uma oração religiosa de fato, cristã, né? Ele diz, olha, praga que nos atormenta. Aceite a nossa gratidão, obediência e humilde sacrifício, que entregamos de coração alegre, em troca de nosso tempo em vosso mundo perfeito. Então ele está fazendo uma oração para os deuses, ele está agradecendo a fartura para os deuses. E aí ele vai ficando irritado, porque o filho a qual mais pra frente a gente descobre que será sacrificado causa uma repulsa nele. Ele diz, olha, por que você tá fazendo isso, cara? Logo hoje, logo agora, por que você tem que mostrar a sua cara aqui pra gente? Então você vai sentindo um asco da família, você vai sentindo uma desconexão com a família dele. E você vai sentindo, vamos dizer assim, empatia para com o protagonista. Você vai vendo a situação injusta que ele está vivendo. Você vai vendo a humilhação que ele está sofrendo. Pô, ele dorme no celeiro. E o pai vai até lá. Cara, bagaça ele na porrada, tá? Bagaça ele na porrada. A mãe até tenta impedir, mas a revolta do pai é maior. E, pô, ele é espancado. Mas nem tudo são ardis na calada da noite. A irmãzinha dele se levanta, vai até ele no celeiro com a comida roubada lá da refeição, tá? Toca nele e oferece as batatas ou os pães que ela conseguiu, né? E ela diz obrigada pra ele. Ela diz obrigado, ela se conecta com ele, ela dá meio que um beijinho na testa dele, tá ligado? Então, nem tudo são ardis. Você vai criando pequenas conexões ali, você vai criando pequenos momentos fraternos que ligam você ao personagem principal. Os quadros eles não são tão inventivos, mas eu acho que nesse primeiro momento eles não precisam disso, porque ele tá passando uma certa seriedade da história, né? E a gente sai desse prólogo e entra de fato na história do primeiro volume. A gente tem aqui o outro lado, o lado abastado, o lado dos deuses. A gente vê a nossa, vamos dizer assim, segunda protagonista, que tem um visual marcante, cara. Você já mata de cara que algo
que é uma junção de coisas, né? Quando ela tem meio que um cabelo, como se fosse os raios do sol e um rosto marcado pela lua, né? A gente passa por escadarias, o cenário é sempre gigantesco para denotar que talvez esse lugar não seja o lugar dela, porque ela é muito pequena nesse lugar, né? Ela é sempre mostrada aos cantos, ela é sempre mostrada, vamos dizer assim, baixinha, em ângulos que tornem a sua figura meio distorcida, né? A gente tem também esse quadro aqui muito legal, que já denota qual é a família dela. E continuamos para a angústia dela e para seu ânimo, vamos dizer assim, porque ela sai correndo, tá ligado? Ela sai correndo, atravessa pelos mordomos, quase derrubando-os, e ela chega até o seu pai, né? Era a chegada do seu pai. E o seu pai começa a conversar, pasmem, com sua amante, cara. E ele começa a se portar como uma espécie de duque, sabe? Como uma espécie de figura altiva e que está acima de qualquer moral, né? Porque ele vai conversar com sua amante de maneira a doutriná-la, né? Ele diz, olha, a graça de você é justamente porque você é minha amante. E aí ela começa a questionar, pô, você tá passando muito tempo com ela. E por que você tá com ela? Começa a questionar ele e ele diz, olha, a amante justamente é bom porque ela não questiona. Então por que tu tá falando? Tu tá falando o quê? Tá ligado? A amante, o prazer de estar com a amante é que você não vive os dilemas da sua relação normal, comum, de casado. Você não vive aquelas responsabilidades. Quando você tá com a amante, você só vive os desejos de estar com ela. E aí a sua filha, ela escuta tudo isso, né? Ela escuta tudo isso. E a amante é meio complexada e meio enraivecida com a filha, né? Porque tem que ficar com ela. E a filha, ela quer se livrar, vamos dizer assim, daquele ninho de ratos ali. E ela diz, olha, eu já tô completando 18 anos, né? Vai ter o baile aí dos deuses e eu quero estar lá. E aí o pai diz, não, você não vai nem a pau, Juvenal. Você vai ter que passar muitos longos anos até que você adquira responsabilidade, até que você adquira, vamos dizer assim, um entendimento de quem você é e qual a sua função, né? Tentando controlar a vida dela e tentando dar um sermão moral sobre isso. Mas, como a gente já vê de antemão na cena, ele não tem qualificações morais para fazer isso. E aí ela se revolta, ela diz, olha, ninguém pode me impedir, tá? Ninguém pode me impedir. E o pai, ele se enfurece. Ele vai se enfurecendo, ele vai perdendo a linha, né? Mas isso ela já tá longe. E aí ele evoca o dia do sacrifício, né? Ele vai fazer o seu trabalho de encher o campo, de trazer luz, né? E parece que para ele é uma ação fustigosa, tá ligado? Parece que para ele precisa manter uma certa aparência cordial. Ele precisa manter um certo status quo que para ele soa sacrificoso. Que para ele soa terrível, né? Dele estar naquela posição, dele ter que usar o seu poder e dele ter que abençoar uma terra. E, cara, essa imagem é legal demais. Já ele preparando os poderes já é muito legal, tá? Já ele preparando os poderes já é lindo, que ele faz meio que salamandras e elas vão se aglomerando e elas vão virando chamas cada vez mais fortes. Até que se torna um grande sol, mano. Olha que coisa maravilhosa, mano. E é bonito, cara. E tudo isso com pouco diálogo, tá? Só na imponência do personagem, na forma com que ele se porta, né? E a história ela faz muito isso. Ela nos encanta com os cenários, tá? E comunica muita coisa com esses cenários, né? Não é uma história vazia, né? Não é uma história onde os cenários são jogados, onde você não sabe onde você tá, onde as coisas são feias, são escuras, ou não servem pra nada, são só detalhes meio que entulhando o quadro, né? Aqui não, aqui a gente vê o propósito
das situações. E a gente volta para a família. Finalmente o dia do sacrifício. O pai vai ter lá fora, né, para resolver essa situação, porque como eu já li lá no comecinho, eles precisam oferecer uma criança como sacrifício, né? E aí o responsável, vamos dizer assim, intima a família por esse sacrifício. E parece que havia outro sacrifício, ou outro filho, ou outra parte da família que acabou morrendo, tá ligado? Vê aquele com a pá mexendo nos restos mortais. Ele diz, olha, tinha até um sacrifício, mas ele não resistiu. Ele não conseguiu ir até o fim. E aí a gente vem para uma cena de partir o coração, que é o pai chamando o filho do celeiro, né? O nosso protagonista. Ele chama ele e o oferece como sacrifício. Mas ao chegar de frente com o responsável por guiar os sacrifícios, ele se arrepende, cara. E aí já é um plot twist logo no comecinho, né? Já é um plot twist porque a gente imagina que o pai despreza completamente o filho, mas muito pelo contrário, ele o ama, cara. Ele se sente contrito ao entregar o próprio filho. Inclusive, a gente já tem uma ideia do porquê ele tratava tão mal o filho, para que fosse mais fácil se desvencilhar dele. E para que fosse mais fácil ele sentir raiva e tentar se desvencilhar da própria família. E aí ele começa a discutir com o guarda. E é quando o guarda ameaça, ó, se eu não for levar ele, eu vou levar outra, você quer que eu escolha? Aí ele se prontifica e começa a se sacrificar de fato pela família. Ele diz, sou eu, é o meu dever. Cara, isso é muito legal, porque a gente já vê o heroísmo dele logo de cara aqui, cara. Porque é uma família que o tratava mal, né? É uma família que o fustigava e que está o entregando para a morte. E ele oferece-se em sacrifício por essa família, tá ligado? E aí a gente entra num paralelo entre a realidade perfeita formada, o sacrifício que tem que ser feito para manutenção dessa realidade e a própria realidade cruel em si, né? Você vai ter que fustigar seus amigos, você vai ter que vender os seus familiares. Para quê? Para ser abastado 1 ou 2 dias, até que na próxima semana, no próximo ano, no próximo grande evento, você tenha que sacrificar outra pessoa. É o que acontece na realidade, cara. As pessoas hoje estão num grande levei vantagem, tá ligado? Então é a apostinha, tá ligado? É uma mão lava a outra, é o famoso quem indica, é a peixada. Hoje a nossa realidade é contaminada disso. Pessoas tentando dar rasteira umas nas outras, né? Esquecendo que uns aos outros são simplesmente pessoas que estão tentando sobreviver, né? E que muitas vezes aquele ambiente ao qual ela está, ou aquele trabalho ao qual ela está inserido, é o que vai fazer ela viver por muito tempo, né? E não ser sacrificado. Então, a gente vê isso aqui, a gente vê todos esses contextos profundos logo no começo da história, cara. E a gente se liga emocionalmente com o protagonista, cara. A gente até se liga com a sua família, né? Que o despreza, entre muitas aspas, né? A mãe, ela se desespera, ela fica triste. A irmã vai correndo abraçar ele, dizendo, não faz isso, cara. Por que você tá fazendo isso? Fica aqui com a gente, o teu lugar é aqui com a gente. O teu lugar é aqui. E aí, pô, o pai puxa a menina, dá um último olhar para o próprio filho se sacrificando, né? E ele diz, pô, filho, eu queria te dizer uma coisa, né? Filho, eu... Aí ele se vira e não consegue completar a frase. E quem completa a frase é a menina, cara. Isso é muito legal. Ela fala, eu te amo, né? E ela fala, eu te amo, porque essa fala era para ter saído da boca do pai, que se acovardou, que não teve a coragem de falar, mas que o filho o entende todos. E ele diz, olha, eu também te amo. Nossa, cara. E aí a gente continua a nossa grande marcha até o sacrifício
já finalizando essa primeira edição da história, com esse quadro também bonitaço, tá? Bonitaço, né? E ele dizendo ao longo do caminho, né? Para manter essa perfeição, para manter essa realidade, para manter as flores no campo florescida, para manter as famílias abastadas, para manter a fartura dessa realidade, é necessário um simples sacrifício. E a gente tem o sol ali com o rosto animal, cara. Ele se guiando entre correntes, tá ligado? Todo mundo sofrido, ele estrupiado, farrapado. A gente termina essa primeira edição, que é linda, linda, do Rick Remender e os Sacrificados. É uma história espetacular. Esses plot twists que você tá vendo, esses pequenos plots, vai ter aos montes nessa história, tá? Aos montes, tá? E essa história já me deixa curioso, cara. Que sacrifício é esse? Pra onde eles estão sendo levados, né? Por que a família dele tem que aceitar esse tipo de regime? E quando começou esse tipo de regime, né? Por que isso está acontecendo? A gente já tem várias perguntas muito interessantes. E principalmente, quem é o protagonista de fato e o que ele tem de qualificações para superar esse desafio, né? Sem falar na outra protagonista lá, que se revolta e vai pro baile, né? E que baile é esse? Dos deuses. Quem são os outros deuses? A gente tem a confirmação da mãe dela, a gente tem a confirmação da amante, a gente tem a confirmação do próprio Deus Sol, vamos dizer assim, e dela como deusa, né? Mas quem são os outros? E os outros são tão corruptos moralmente quanto ele? A gente fica com várias dúvidas e é muito interessante essa história, cara. Eu prometo trazer mais, tá? Espero que vocês tenham gostado e super indico Os Sacrificados de Rick Remender, tá? Até uma próxima incursão da Terra 3. Um beijo na sua boca. Até logo.